Não nos importamos que Chapman mate bebês. Não nos importamos que o Irã matou 30 mil do seu próprio povo. Não nos importamos que o Hezbollah não goste de gays nem dos direitos das mulheres. Todos esses valores são subordinados a um único valor acima de todos: o valor da fraqueza, o valor dos oprimidos. E quando fazemos isso, os fatos não importam. O juiz Roy Altman é juiz distrital dos Estados Unidos no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida, onde foi nomeado em 2019 aos 36 anos, tornando-se um dos juízes federais mais jovens do país. Em seu novo livro, Israel em Julgamento, examinando a história, as provas e a lei, o juiz Altman aplica suas décadas de experiência no tribunal para avaliar as principais acusações contra Israel. Juiz Altman, muito obrigada por participar do programa. Obrigado por me receber. Sabe quando lemos seu livro e quando você sabe, entendemos como você o estruturou? A maior dúvida que eu tenho é que você apresenta Israel como um réu em um tribunal. O que te fez apresentar dessa forma? Antes de tudo, preciso dizer que não escrevi o livro como juiz. Eu escrevi o livro como um cidadão de uma democracia livre, que se importa com a verdade e acredita que evidências e afirmações factuais importam. Eu coloquei dessa forma, claro, porque o que aconteceu depois de 7 de outubro foi que comecei a viajar pelo país, visitando escolas, sinagogas, igrejas e centros comunitários em quase todos os 50 estados e tendo milhares de conversas com pessoas sobre os Estados Unidos, sobre a civilização ocidental, sobre Israel, o único Estado judeu do mundo. E o que percebi é que tudo no debate sobre Israel realmente se resume a essas 6 principais afirmações, que as pessoas acreditam, especialmente nos campi ocidentais e nos meios de comunicação ocidentais, sobre o Estado judeu. E, na verdade, quando você retira toda a virulência, a diatribe e a emoção, cada uma dessas afirmações é, no fundo, uma afirmação jurídica. E, portanto, como alguém que foi advogado por muitos anos, como alguém que se importa profundamente com a lei e, como eu disse, que se importa profundamente com o Estado de Direito e a democracia, eu pensei, por que não simplesmente aplicar as mesmas regras jurídicas que juízes, advogados e jurados aplicam todos os dias em seus tribunais por todos os Estados Unidos, uma metodologia testada pelo tempo que sabemos que funciona porque a aplicamos há 250 anos. Confiamos nisso porque usamos esse método, onde a verdade é prioridade, especialmente quando vidas estão em risco. Aplicamos isso às 6 alegações que são jurídicas e observamos os resultados. E é por isso que cada capítulo recebe uma alegação. 6 capítulos, 6 alegações. Israel está violando as leis da guerra. Israel é um estado de apartheid, ou seja, discrimina seus cidadãos minoritários. Ele toma terras que não lhe pertencem. Sim. Cada capítulo recebe uma acusação e, ao final, chegamos a um veredito e vemos o que acontece. Por isso, o nome Israel em julgamento. E sabe, minha pergunta sempre é: quando foi que os fatos e as evidências deixaram de importar? Porque você ouve, assim como eu, todas as acusações ridículas. Todo dia tem uma nova acusação absurda. E não parece, primeiro, que elas sejam baseadas em algum fato, e segundo, que alguém se importe com isso hoje em dia. Parece para mim que isso deixou de importar quando o valor principal da civilização ocidental deixou de ser a verdade, a democracia, os direitos das mulheres ou os direitos das minorias. O valor principal passou a ser quem é mais fraco, passou a ser a fraqueza. E esse é o sistema de valores central da narrativa opressor-oprimido. A gente torce para quem é mais fraco, custe o que custar, não importa no que eles acreditam. E isso vem de muitos lugares, certo? A gente quer torcer pela banda independente, né? Queremos escolher o filme de um estúdio independente e achar um restaurante desconhecido. Todos odeiam o Walmart porque qualquer um pode comprar lá. Esse é o impulso. Todos torcem pelo azarão em jogos de beisebol ou futebol americano. Mas nós levamos isso longe demais e aplicamos isso à geopolítica e às realidades geoestratégicas que são importantes para a sobrevivência da civilização ocidental, como se fosse um jogo de beisebol, como se fosse uma banda de rock. E agora dizemos que gostamos do lado mais fraco, não importa o que ele faça.
Então não nos importamos que mate bebês. Não nos importamos que o Irã matou 30 mil do seu próprio povo. Não nos importamos que o Hezbollah não goste de gays, nem de direitos das mulheres, ou que não permita qualquer dissidência em seu pequeno segmento da sociedade. Todos esses valores são subordinados a um único valor, o valor da fraqueza, o valor dos oprimidos. E quando fazemos isso, os fatos não importam. Só consideramos um fator: quem é mais fraco e quem é mais forte. O mais fraco está certo, independentemente dos fatos. O mais forte está errado, não importa o que diga a lei. Isso me parece o início do fim da nossa civilização, e por isso escrevi o livro. Bem, especialmente, quero dizer, eu diria que é muito necessário, antes de tudo, para que as pessoas comuns realmente entendam o que é a lei, o que está em jogo aqui, porque tudo foi distorcido. Mas, sabe, é ainda mais difícil, juíza, quando temos uma situação em que os tribunais globais de justiça criminal, sabe, o Tribunal Penal Internacional de Justiça, estão realmente instrumentalizando a lei contra Israel de forma política. Então, não só temos esses tribunais que deveriam ser esse tipo de árbitro global do que é o direito internacional, mas não só eles não estão respeitando o que é o verdadeiro direito internacional, como também estão instrumentalizando. E é exatamente isso que estamos enfrentando, que esses órgãos internacionais estão do lado dos fracos e não da verdade. Sim, esse é novamente um grande motivo pelo qual eu acho que é importante apelar para aquilo que eu acredito ser a grande maioria dos americanos realmente se importa com a verdade, ama profundamente o país e, na minha opinião, entende de forma visceral que o futuro da civilização ocidental para seus filhos e netos depende de nós. Retornar a um sistema de valores diferente, um sistema de valores que não seja baseado nessa lógica artificial de quem é mais fraco e quem é mais forte, que seja realmente baseado na verdade e na justiça. Lembre-se, em um tribunal, nós sempre, juízes e advogados, sempre prestamos um juramento. Nós não vamos favorecer um lado ou outro só porque um lado é mais forte ou mais fraco. Nós não vamos julgar com base em quem é a parte envolvida. Nós julgamos apenas com base no que os fatos e a lei dizem. E eu acho que esse juramento é importante lembrar. E sabe de uma coisa? Uma das coisas que me deixam otimista é quando eu viajo pelo país, seja falando sobre este livro ou falando sobre a história do povo judeu na terra de Israel. Eu percebo que a grande maioria das pessoas, pessoas que frequentam igrejas, pessoas que frequentam sinagogas, pessoas que realmente querem empregos melhores para seus filhos do que tiveram, pessoas que querem colocar comida na mesa para suas famílias, essas pessoas entendem visceralmente quando você diz a elas que essa dicotomia de valores entre fraqueza e força está nos levando rapidamente a um resultado ruim. E que um retorno à verdade, à justiça e ao sistema de valores americano que nos trouxe até aqui é realmente um objetivo futuro necessário para todos nós. Quero dizer, concordo completamente. Acho que tudo isso é muito antitético ao sonho americano, ao que tantas pessoas conquistaram vindo para a América, trabalhando duro e tendo sucesso da maneira que conseguiram. Sempre acreditamos que esse era o sistema de valores americano, olhando de fora. Sempre acreditamos que isso era realmente uma parte essencial do sistema de valores americano. Mas deixe-me te perguntar, juiz Altman, porque você tem viajado pelo país, como você disse, e vai a campi universitários. Quais são as coisas mais ridículas que te perguntam ou dizem quando você vai falar com os estudantes? Deixe-me comentar sobre o que você disse sobre o sistema de valores. Sociedades que permitiram que judeus prosperassem, não há exemplo melhor do que os Estados Unidos, também prosperaram. Acredito que isso ocorre por esse motivo. O mesmo sistema de valores em que os judeus acreditam, um sistema de valores baseado no estudo, no serviço, na lei, na justiça e na meritocracia. Acima de tudo, é o mesmo sistema de valores que descobrimos ser responsável por criar valor, riqueza e prosperidade em sociedades civilizadas, e que, há 250 anos, coincide com o sistema de valores básico do Ocidente. E, em particular, o sistema de valores básico do principal expoente do Ocidente, que são os Estados Unidos da América. E por isso os judeus prosperaram nos Estados Unidos, e os Estados Unidos prosperaram porque os judeus prosperaram. Houve uma relação muito simbiótica porque ambos acreditávamos nas mesmas coisas. Assim que você vê sociedades começando a se voltar contra os judeus, no entanto,
Olhe para Kishinev, a Rússia de Kishinev em 1903, o terrível pogrom. Depois, aquela Rússia que existia há mais de 1000 anos estava morta. Olhe para a Alemanha da Noite dos Cristais de 1938, era para ser o Reich de 1000 anos. 7 anos depois, já não existia mais. Vez após vez, vimos que sociedades que perseguem os judeus, que acreditam na teoria da conspiração do ódio aos judeus e no antissemitismo, são sociedades doentes e moribundas. E assim, não apenas porque sou judeu, mas porque sou americano, amo este país e devo todas as bênçãos que recebi aos privilégios que me foram concedidos aqui, acredito que temos uma obrigação com o futuro de nossos filhos e netos, para descobrir e erradicar o ódio aos judeus, seja onde for e quando for encontrado, porque isso é a podridão moral na estrutura de madeira da nossa casa. Se não cuidarmos, toda a casa pode desabar sobre todos, não só sobre os judeus. Voltando à sua pergunta sobre o mais ridículo. Vi uma garota em Cornell usando um keffiyeh, aquele lenço ligado ao terrorismo, e ela nem sabia sua origem. Ela disse que usava porque acreditava na paz. Mas a verdade é que as pessoas que usam esse lenço acreditam em atentados suicidas contra crianças, mulheres e famílias em cafés e pizzarias. Mas ela se intrometeu e disse que estava do lado certo da história. E eu me virei para ela e disse: "Bom, pelo jeito você não conhece muito de história." E claro, todo mundo riu. E ela disse: "Bom, por que você diria isso?" E eu disse para ela: "Quando é que já foi?" Estar do lado certo da história ao se voltar contra os judeus? Eu disse: os babilônios, os assírios, os romanos, o Reich alemão, esses são os maiores impérios que o mundo já conheceu. Todos eles desapareceram depois que se voltaram contra os judeus, mas eu ainda estou aqui. E meus descendentes e o Estado de Israel ainda estarão aqui muito depois que esse vírus do ódio aos judeus, vindo do Irã e seus aliados, for contido e destruído. E todos na plateia aplaudiram. E isso volta ao ponto que eu estava te dizendo antes. Não é só nos Estados Unidos, de modo geral, que vemos que as pessoas respondem a esses argumentos baseados na verdade e na lei. Mesmo nesses campi universitários, a grande maioria dos estudantes só quer ir para a aula. Eles não querem que a vida de festas, estudos e de conhecer garotas e garotos seja interrompida pelas tentifadas e pelas loucuras que vimos acontecer em algumas dessas instituições. Então, eu acho que há espaço para pessoas de boa fé se reunirem para conversar sobre os fatos e a lei de uma forma honesta e aberta, e para fazer com que as pessoas aceitem como a situação é de fato na prática. Quero dizer, eu acho ótimo que você vá por aí e tenha paciência para ouvir essas declarações e perguntas às vezes completamente ridículas. Mas ao colocar Israel na posição de réu, não estamos aceitando a posição em que fomos colocados ao justificar essencialmente a nossa existência juíza. Sempre falamos sobre isso e considero esse ponto muito importante. E uma pergunta realmente importante. Nós temos duas opções. Podemos ignorar isso e dizer: sabe de uma coisa, isso é frivolidade e realmente não vale o nosso tempo, e esperar que as pessoas enxerguem a verdade por conta própria. Vimos nos últimos 20 ou 30 anos que essa é uma estratégia fracassada. Na minha opinião, o que vimos nos últimos 20 ou 30 anos é uma comunidade judaico-americana e, de forma mais ampla, uma comunidade pró-americana e pró-ocidente neste país. Tem, de forma compreensível e justificável, seguido com suas vidas diárias, colocando comida na mesa, mandando seus filhos para a escola e, essencialmente, adormecidos. Sobre esse problema existencial fundamental que estava se desenvolvendo profundamente na alma da nossa sociedade, que era um impulso fundamental anti-americano, anti-ocidental e, claro, como eu disse antes, anti-judaico. Isso estava criando raízes. Porque os inimigos do Ocidente trabalharam muito duro. Enquanto dormíamos e éramos complacentes, eles plantaram essas sementes principalmente na geração mais jovem. Não fizemos nada. No início, pensamos ser algo marginal e frívolo, que deveríamos apenas ignorar. E então vimos que erro terrível e trágico isso foi. Nossos campi universitários e nossos veículos de mídia ocidentais, muitos deles populares,
jovens de 20, 22 anos que cuidam de toda a parte online e das redes sociais dessas empresas de mídia, ficaram inflamados com essa ideologia que antes era vista como algo totalmente frívolo e marginal. Vou te dar um exemplo. Em 2000, quando Dennis Ross, Bill Clinton e Yasser Arafat se encontraram em Camp David para uma negociação, Israel, algo que muitos nos campi universitários não sabem, ofereceu aos palestinos seu próprio Estado. Quase tudo o que eles queriam em 98% das terras que supostamente estavam reivindicando. Yasser Arafat entrou e se encontrou com o interlocutor Dennis Ross, e isso está no excelente livro de Dennis Ross sobre o assunto. E ele disse: por que concordaríamos com metade da terra? Nós somos donos de toda a terra. E a reivindicação judaica sobre a terra é baseada em fantasia. Eles afirmam que havia um reino judeu aqui e que havia um templo antigo aqui. Nunca houve qualquer evidência de um reino judeu ou de um templo antigo. E Dennis Ross o interrompeu e disse: o presidente dos Estados Unidos está prestes a entrar na sala e não diga coisas frívolas na presença do presidente dos Estados Unidos ou você perderá toda a credibilidade. Essa era a posição de uma administração democrática do presidente dos Estados Unidos e de seu principal interlocutor em 2000. Nós vimos essa posição marginal e frívola ser completamente aceita como algo normal entre a nossa futura geração. Você vai a campi universitários e diz que havia um antigo templo judaico, que existiu um antigo reino judaico, que Jesus era judeu e tudo aquilo que a história comprovou com provas arqueológicas claras e objetivas. De repente, você é visto como um ideólogo fantasioso e marginal que caiu em algo como propaganda sionista ou cristã. É assim que isso se infiltrou profundamente no subconsciente. Isso ocorreu porque estávamos adormecidos e ignoramos esses argumentos, achando-os frívolos e sem necessidade de resposta. Por isso, acho que o livro é importante porque acredito que é fundamental lutar essas batalhas com eles nos próprios termos deles. Apresentar os argumentos deles, os argumentos mais fortes que eles têm, e mostrar que, na verdade, são argumentos falsos e frágeis, para que todos vejam de forma transparente e aberta. Gostamos de dizer que mais debate é algo positivo e que a luz do sol é o melhor desinfetante para qualquer alegação falsa ou frívola. E foi isso que fiz no livro. Com certeza. E sabemos que os argumentos estão do nosso lado. Sabemos que a verdade e a veracidade desses argumentos estão conosco. E sabe, às vezes, quando vejo a cumplicidade da grande mídia, por exemplo, ao redor do mundo todo, eu penso comigo mesma: por que não usamos mais a lei? Em outras palavras, por que Israel ou o povo judeu, por que não processamos mais? Por que não usamos a lei como nossa arma quando estamos sendo descaradamente caluniados, difamados, e isso está causando tanto dano? Você viu nos Estados Unidos, e não comentarei sobre a viabilidade dos processos, pois há muitos pendentes, mas você viu que nos últimos anos, grupos judeus, em particular, usaram a lei, eu acho, com grande efeito, em alguns lugares dos Estados Unidos, processando, em particular, universidades e, como você mencionou, alguns veículos de mídia por discriminação flagrante, o que eles alegam ser discriminação flagrante contra seus estudantes judeus. E, novamente, não vou julgar a viabilidade dessas alegações, mas vou apenas explicar. As pessoas veem esses processos e dizem que os judeus querem sufocar a liberdade de expressão. É isso que dizem que esses processos estão tentando fazer. Esses processos estão dizendo que, se você está atacando judeus, desenhando suásticas nas portas dos dormitórios deles, jogando fezes neles, mordendo-os, cuspindo neles. Em Yale, minha alma mater, há vídeos de garrafas de água congelada sendo arremessadas por uma multidão furiosa contra os estudantes, visivelmente judeus, que tentavam entrar na casa da Chabad ou da Hillel. Em outras situações, você vê estudantes se dando os braços em uma corrente, do mesmo jeito que faziam nas universidades de Viena e da Alemanha nos anos 1930 para impedir que estudantes judeus entrassem na sala de aula. Nesses casos, não se trata de discurso, certo? Trata-se de conduta que invade propriedade ou agride fisicamente outra pessoa.
Essas não são violações de nenhum código de discurso. Isso simplesmente se enquadra nas leis contra assédio e agressão. Assédio em relação ao qual há alegações de que a polícia não está fazendo o suficiente. Mas vou te dizer uma coisa, sabe? Na minha opinião, não vamos vencer apenas com processos judiciais. O processo judicial é um caminho que eu acho que, assim como qualquer outra pessoa na sociedade, deve estar disponível para qualquer um. Mas a grande maioria das pessoas, suas condutas e crenças, não são afetadas por processos isolados nesta universidade, naquela escola ou naquele veículo de mídia. A grande maioria das pessoas é influenciada no cenário global onde essas discussões estão acontecendo. E se não estivermos participando ativamente delas? Dizendo a verdade e deixando claro quais são os requisitos legais e deixando claro, em especial, que a lei se aplica igualmente a todos os lados. Não apenas de uma forma para os judeus e de outra forma para todos os outros. Então acho que estamos nos prejudicando muito. E vou dar um exemplo disso. Sabe, quando se trata, por exemplo, da acusação de genocídio, o que aconteceu com nunca chegou perto de atender a qualquer definição razoável de genocídio, qualquer definição de genocídio que a comunidade internacional já tenha usado em qualquer outro contexto? Se você adota outra definição de genocídio, como a Anistia Internacional tentou em seu relatório sobre os judeus, em outras palavras, baixar o padrão para poder provar genocídio contra judeus que estão travando uma guerra de autodefesa e têm uma definição diferente de genocídio que exige um padrão mais alto. Quando qualquer outro está travando a guerra, seja a Rússia ou qualquer outro, isso é discriminação, ódio aos judeus, puro e simples, e devemos chamar isso assim. Não poderia concordar mais. Sabe, o que me chama a atenção quando ouço você falar é que você não é apenas uma especialista em direito como juíza, mas também é uma. Não sei se posso dizer que é uma amadora, porque você tem muito conhecimento sobre a história da Terra Santa, ou arqueologia. Como você usou esse conhecimento no seu livro para desenvolver o argumento, claro, o argumento anticolonialista de que somos colonizadores em nossa própria terra? Bem, o princípio jurídico básico é simples. Um homem não pode invadir a própria casa, certo? E todo mundo entende esse princípio jurídico básico. A questão então é: de quem é a casa? E não há dúvida de que, por milhares de anos, judeus viveram e governaram a terra de Israel muito antes de muçulmanos árabes invadirem em 636 depois de Cristo na Batalha de Yarmouk. E você não precisa acreditar na palavra de nenhum sionista cristão, nem de nenhum sionista judeu para isso, porque todas essas evidências foram localizadas e encontradas por arqueólogos europeus e do Oriente Médio muito antes do Estado judeu ser fundado nos anos 1700 e 1800. Essa prova em preto e branco foi criada muito antes dessa disputa surgir e sabemos que é verdadeira porque, novamente, foi antes da disputa começar. No direito, sempre dizemos que damos importância ao que as pessoas disseram em particular antes de saberem que haveria um processo, certo? Naquela época, faltava incentivo para que elas inventassem coisas. Não existia sionismo no século XVIII. Não existia sionismo no início do século XIX, quando a maior parte dessas provas em preto e branco foram encontradas por arqueólogos europeus e do Oriente Médio não judeus. E essa prova é inequívoca. As pessoas que vivem na terra de Israel há milhares de anos são o povo judeu. E, aliás, é a única civilização que ainda existe no mundo. Se você voltar 3.200 anos atrás, onde a primeira pedra mencionando o Estado de Israel foi encontrada em 1201 a.C. no Egito, uma estela chamada Estela de Merneptah, que não está em Israel. Não é propaganda sionista. Ela está no Museu do Cairo, no Egito, para qualquer um ir e ver. Essa estela de Merneptah deixa claro que, em 1205 a.C., o faraó egípcio entrou em Israel e fez guerra contra o rei de Israel. Em lugares como Gezer e Ascalão, lugares que ainda estão na terra de Israel hoje, essa pedra tem 3.200 anos de idade. Para colocar em perspectiva, se você voltar 3.200 anos e olhar todas as pessoas daquela época, e então você avança até hoje. Existe apenas um povo em todo o mundo que ainda fala o mesmo idioma, ainda pratica a mesma religião.
porque sabemos quais eram as práticas religiosas deles, e que ainda vive e governa na mesma terra como faziam há 200 anos, e esse é o povo judeu que vive e governa no Estado judeu de Israel. Então, se realmente nos importamos com os direitos dos povos indígenas, devemos deixar isso claro. Esse é o maior esforço de descolonização, um esforço de descolonização que levou 2.000 anos de fato, o maior que o mundo já conheceu. E vou dizer mais uma coisa sobre isso. Eu adoro estudar línguas. Eu leio livros sobre a história das línguas. Eu ouço podcasts sobre a história das línguas. É uma obsessão minha. E eu falo 4 línguas, assim como sei que você também fala. Então, isso é algo que nós dois temos muito em comum. Aqui está a questão sobre a linguagem. Um dos princípios centrais do estudo linguístico é que línguas mortas ou línguas que estão em declínio, como algumas das línguas da Espanha, seu país natal, essas línguas não há como ressuscitá-las, simplesmente devido ao funcionamento das taxas de natalidade e às pressões de um sistema escolar unificado. Quando você é catalão e apenas 25% dos seus descendentes falam catalão e o resto fala espanhol, você entende. Na geração seguinte, 25% dos 25%, agora você está reduzido a 12,5% e em poucas gerações a língua inevitavelmente vai morrer. Existe apenas uma língua que foi totalmente ressuscitada. E é uma língua que era falada há milhares de anos. E não era falada na Polônia, nem na Bielorrússia, nem na Ucrânia, nem no Brooklyn, de onde dizem que viemos. Ela era falada na terra de Israel. E é o hebraico, que agora é uma das línguas oficiais do moderno Estado de Israel. Bem, sabe, eu sempre, quando vou ao museu e vejo os manuscritos do Mar Morto, eu sempre acabo derramando uma lágrima. Porque quando você vê algumas das frases naquele manuscrito, eu sei que são músicas que meus filhos cantam na escola. Então você pensa, meu Deus, estamos cantando as mesmas músicas que cantávamos há milhares de anos, e ainda assim eles continuam nos desafiando ou nos acusando de sermos colonizadores, o que é ridículo. Mas é muito claro, juíza, que a estratégia das pessoas contra nós é separar o povo judeu da terra de Israel. Isso faz totalmente parte da estratégia. E ao mesmo tempo, sabe, eles não ou por um tempo, eles não diziam coisas contra judeus, eles estavam falando coisas contra sionistas. Então eles estão constantemente usando essas táticas muito manipuladoras para se sentirem bem com o próprio antissemitismo. Existe alguma dúvida hoje de que o antisionismo é antissemitismo? Absolutamente nenhuma. E, na verdade, o livro traça a história do antisionismo desde antes da fundação do Estado de Israel. E Paul Johnson, na verdade, escreve em detalhes, e tudo isso está detalhado no meu livro, sobre até que ponto o antisionismo era compreendido pelas pessoas que primeiro criaram essa ideia, a União Soviética. Tudo isso é um programa da União Soviética, uma doutrina soviética e uma ideologia política soviética que equiparava o antisionismo ao antissemitismo. E isso foi compreendido no período pós-Segunda Guerra Mundial. Estados árabes que foram criados com apoio soviético e onde as escolas foram infiltradas pela doutrina e pela ideologia soviéticas, onde as crianças eram criadas para acreditar que o antisionismo era antissemita. Por isso, os judeus eram tratados de forma diferente e pior. E só nos últimos anos, na América e no Ocidente, onde, para propagar o antisionismo da maneira que eles queriam, não mais nos países árabes ou na União Soviética, mas agora em lugares como América, Grã-Bretanha e França, era importante finalmente separar, pela primeira vez, o antisionismo do antissemitismo. Esse é o esforço que vemos acontecendo. Mas desde o início, as pessoas que promoviam a narrativa antisionista faziam isso justamente porque entendiam que ela era profundamente antissemita. Isso está registrado nos registros históricos. Vou apenas dizer mais uma coisa sobre o antisionismo como ele se manifesta hoje. Sabe, as pessoas dizem: "Ah, eu sou apenas antisionista, eu não sou antissemita". Olha, 50% dos judeus do mundo vivem em Israel. A pesquisa mais recente da Hill Research
mostra que cerca de 90% dos judeus no mundo veem o sionismo como uma parte essencial da sua identidade judaica. Então, em termos práticos, ser antisionista é ser antijudeu, mas é ainda pior do que isso. Porque quando a situação aperta, o antisionista sempre revela ser mais do que apenas um crítico político de Bibi Netanyahu ou do governo israelense, certo? Quando criticamos a América, quando dizemos, ei, não gostamos da política desta administração ou daquela administração, não queremos dizer isso. Nós achamos que o experimento americano foi um erro maligno e que o país deveria ser destruído e todo o seu povo exilado ou erradicado. Mas é isso que queremos dizer ao adotar a linguagem do antisionismo. Não estamos apenas dizendo que não gostamos de uma política da administração. Estamos dizendo que os judeus não têm os mesmos direitos fundamentais que outros povos têm, como búlgaros, romenos, gregos, turcos, irlandeses e acho palestinos ao seu próprio Estado. Os judeus são considerados um povo inferior. Eles não têm os mesmos direitos que outros grupos étnicos e, por isso, não deveriam ter o direito à autodeterminação em sua antiga terra natal. E, portanto, o país foi um erro maligno. Ele deveria ser destruído e seu povo deveria ser exilado ou morto. Quando você coloca dessa forma, fica muito claro o que os primeiros antisionistas sempre entenderam, que o antisionismo é apenas uma manifestação dos séculos 20 e 21 do ódio mais antigo, o antissemitismo. Claro, é só uma forma mais palatável de vender isso. E em termos de vender isso, acho que você e eu entendemos que há algo muito mais sinistro acontecendo em relação à influência estrangeira e à propaganda contra Israel e contra os judeus. E eu acho que as coisas vão ficar mais claras a cada ano sobre os diferentes países que tentaram usar propaganda, compraram as almas das universidades, dos centros de pesquisa. Isso, combinado com essa cultura woke pós-modernista maluca, criou esse coquetel muito tóxico. Mas em relação a esse tipo de propaganda e influência estrangeira, existe algo que os Estados Unidos possam fazer em seu sistema legal para proteger seu povo dessa doutrinação tóxica, que no fim das contas está tentando desconstruir o espírito americano de alguma forma? Precisamos entender que nossos inimigos geoestratégicos estão por trás de tudo isso. Sim. Eles observam ao redor e veem, usando uma analogia do futebol americano, quem está do meu lado da linha de 50 jardas e quem está do seu lado da linha de 50 jardas. Não é segredo que estamos em uma relação geoestratégica de rivalidade com a China e a Rússia. E já estamos assim há muito tempo e continuaremos por muitos anos. E quando os chineses e os russos estão do lado deles no campo, eles veem a Coreia do Norte, veem o Irã, veem, claro, o Hamas, o Hezbollah. Esses são os aliados deles, são os companheiros de equipe deles, certo? Eles olham para o outro lado do campo. Eles veem a maior potência do mundo, a América. Isso é bem assustador. É. Mas a América sozinha contra todos esses aliados pode ser algo que aceitem enfrentar. Mas quem são os aliados da América? Eles olham em volta. Eu não acho que eles tenham tanto medo dos belgas, dos holandeses ou dos franceses hoje em dia. Ou dos britânicos, ao que parece. Eu não acho que os chineses estejam pensando: nessa guerra que está por vir, nós realmente temos que nos preocupar com a marinha belga, a força aérea holandesa ou as brigadas islandesas. Isso não é realista, certo? Eles estão olhando ao redor e vendo quem são as pessoas desse lado da linha de 50 jar, das quais os Estados Unidos realmente dependem para obter o conhecimento de como as guerras serão travadas no século 21. Lembre-se, é uma máxima antiga da guerra que as pessoas, generais e estrategistas estão sempre lutando a guerra passada. Temos tecnologias muito avançadas. Pense, por exemplo, na Guerra Civil dos Estados Unidos. Nós tínhamos esses novos mosquetes que eram muito mais precisos, mas nossas táticas não estavam acompanhando. Ainda estávamos lutando com as táticas napoleônicas de 50 anos atrás. E assim, centenas de milhares de pessoas morreram porque estávamos lutando a guerra passada, não a guerra do futuro. Devemos evitar isso na guerra futura. Precisamos olhar ao redor e perguntar: quem está lutando a guerra do futuro? Quem está do nosso lado do campo? Quem pode compartilhar conosco os tipos de coisas, táticas e tecnologias que serão necessárias para vencer as guerras do futuro?
Bem, são realmente dois países que estão fazendo isso, Ucrânia e Israel. Isso surpreende alguém? Na mídia, seja de um lado ou de outro, esses são os dois lugares que estão recebendo a maior virulência, a maior acrimônia, a maior animosidade, o maior debate e cliques sobre se os Estados Unidos deveriam apoiá-los ou não. Obviamente, os chineses, os russos e os iranianos têm todos os incentivos para afastar os Estados Unidos desses dois aliados vitais, que vão ensinar os Estados Unidos não apenas estrategicamente e taticamente. Eles vão ensinar aos Estados Unidos quais tipos de armas agora estão obsoletas, mas também quais serão cruciais para vencer a guerra que está por vir, a guerra do futuro. Então temos que aceitar e entender que tudo isso está acontecendo por um motivo. No direito, sempre perguntamos: quem se beneficia? Quem se beneficia, certo? Ao investigar um assassinato ou fraude, sempre perguntamos: quem recebeu o seguro de vida após a morte da esposa? Se foi o marido, vale investigar, embora não signifique que ele seja o culpado. O mesmo vale aqui. Quem se beneficia por ter os dois aliados geoestratégicos mais importantes? Os Estados Unidos foram separados de seus aliados e o país está dilacerado e dividido. Sobre a questão essencial de se vamos apoiar os aliados mais importantes que temos no mundo. Dispostos a lutar e morrer pela democracia ocidental, também querem nos ensinar a vencer guerras futuras. Nossos adversários claramente são os únicos que se beneficiam às nossas custas, o que merece investigação. Com certeza. E especialmente quando eles sabem que não podem realmente derrotar a América, o exército mais forte do mundo militarmente. Então, eles precisam encontrar outras formas de desacreditar, deslegitimar, como você disse, afastar aliados. E isso me parece muito óbvio, embora aparentemente algumas pessoas nos Estados Unidos ou não tenham percebido isso ou pareçam ser coniventes com isso. E minha última pergunta, juíza Altman, é: você cresceu na América, você realizou o sonho americano. Sua trajetória no futebol em Yale, sua carreira incrível até chegar ao Tribunal Distrital como juíza federal. Você já imaginou que teria que lutar essa guerra também, tanto no aspecto legal quanto no retórico? Eu era muito ingênuo sobre isso, admito. Também estava adormecido. Eu também vivi essa vida de acomodação confortável, como a maioria de nós no Ocidente vivia. E, sabe, eu nunca vou esquecer depois do dia 7 de outubro, que foi tão horrível, né? A barbárie que vimos no vídeo de 47 minutos que me foi mostrado em Israel é inacreditavelmente desumano, mas isso já foi ruim o suficiente. E então ver a reação do mundo ao 7 de outubro, ver a vítima ser culpabilizada, ver a vítima ser acusada de ser o agressor, ver as mulheres, a sociedade cujas mulheres e meninas foram estupradas e violentamente assassinadas serem chamadas de agressoras. Ver a sociedade cujas crianças, bebês e crianças pequenas foram levados para cativeiro em buracos profundos, úmidos e escuros por centenas, ser chamada de violadora dos direitos civis e humanos. A absurdidade de tudo isso. Quando isso começou a me afetar, lembro que minha esposa e eu passamos 3 ou 4 noites sem dormir. Simplesmente atordoado pela hipocrisia moral, pela confusão moral, pela inversão moral. E em algum momento de uma dessas noites, minha esposa, 3, 4 da manhã, estamos no celular. Ela se vira para mim, segura minha mão. E eu olhei para ela e ela tinha uma única lágrima no olho, o que é muito raro. Ela é muito forte. E ela disse: como é possível que 80 anos. Depois do Holocausto, nós, judeus, ainda estamos sozinhos. E esse foi um momento profundamente chocante para mim, mas vou te dizer isso para terminar com uma nota otimista. Algo incrível aconteceu depois. Algo realmente notável. E foi aí que percebi que não estávamos sozinhos. Que às centenas, aos milhares e aos milhões, os americanos deixaram claro que estavam ao lado do povo judeu. Eles estavam ao lado do Ocidente. Eles apoiavam a única democracia pluralista com Estado de Direito no Oriente Médio. E eles deixaram isso claro para nós em suas mensagens, ligações, visitas e ao concordarem em participar das viagens a Israel que planejei nos últimos 3 anos, que não estamos sozinhos. E que, na verdade, depois desta guerra horrível que foi imposta ao povo judeu, que o povo judeu não queria, que o povo judeu não pediu, que o povo judeu não começou,
Quando esta guerra finalmente acabar, quando a América e Israel juntos, lado a lado, e a civilização ocidental, de forma mais ampla, tiverem derrotado nossos inimigos em comum, acho que o mundo vai perceber que estivemos adormecidos por tempo demais. E que, na verdade, essa é uma luta na qual todos nós estaremos pelo resto de nossas vidas. Porque as luzes se acenderam e agora podemos ver quem você é e qual é a sua posição nesses momentos decisivos na história da civilização ocidental. E se você for considerado insuficiente, então a história vai se lembrar de você. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe. Eu sei do trabalho maravilhoso que você tem feito ao trazer juízes para Israel nos últimos 3 anos. Tive o prazer de conhecer alguns de seus grupos. E este livro é uma iniciativa muito necessária, exatamente quando precisávamos dela. Então, juíza Roy Altman, muito obrigada pelo trabalho incrível e pela sua voz incrível. Obrigada. Obrigado por me receber, foi um prazer. Claro.